Olá, já parou para pensar na jornada inacreditável que transforma um bebê totalmente dependente num adulto complexo, cheio de ideias, relacionamentos e, bom, responsabilidades? É uma das transformações mais profundas que existem. E o mais fascinante é que mentes brilhantes da psicologia meio que desenharam um mapa dessa jornada, criando guias sobre como a gente se torna quem a gente é. Hoje, vamos decifrar esses mapas juntos. A grande pergunta é essa, né? Como é que essa mágica acontece? O que nos molda em cada fase da vida? Quais são os desafios e as conquistas que acabam definindo a nossa personalidade e o nosso jeito de ver o mundo? Ok, vamos mergulhar nisso. A gente vai fazer uma viagem no tempo, começando lá na base de tudo, na infância. Depois a gente passa pelos desafios de se descobrir como um indivíduo, pela complexidade do mundo da escola, pela busca meio turbulenta de identidade na adolescência e, por fim, vamos ver como, na verdade, essa jornada nunca acaba. Tudo começa aqui, nos primeiríssimos 2 anos de vida. É um período, claro, de dependência total, mas é também onde os tijolinhos fundamentais da nossa confiança, da nossa mente e da nossa personalidade são colocados no lugar. No fundo, a grande pergunta que um bebê está tentando responder sem palavras é basicamente esta: esse lugar aqui é seguro? Dá para confiar nas pessoas que cuidam de mim? E a resposta para essa pergunta, acredite, vai ecoar pelo resto da vida. E o que é bem interessante é como diferentes teóricos olham para o mesmo bebê e veem coisas diferentes. Para o Freud, o foco é a satisfação oral. A boca é o centro do universo. Já o Erikson, ele enxerga uma crise social. A criança aprende a confiar ou a desconfiar dependendo da constância do cuidado que recebe. E o Piaget, para ele, é tudo sobre cognição. O bebê é um pequeno cientista aprendendo sobre o mundo ao tocar, ver e sentir tudo ao redor. E aí, para complementar essa visão, chega John Bowlby com a teoria do apego. A sacada dele foi a seguinte: esse primeiro vínculo, essa conexão inicial, não é algo que fica só no passado. Ela funciona como um roteiro interno, um modelo que vai guiar o jeito que a pessoa vai se relacionar com amigos, com parceiros e até com os próprios filhos no futuro. Ou seja, nossas primeiras relações constroem a fundação de como a gente vai se conectar com os outros para sempre. Vamos avançar um pouquinho. Nessa fase, a criança começa a se dar conta de que ela é uma pessoa separada, com vontades próprias. É a famosa era do eu, do é meu e dos temidos e intensos terrible twos, a crise dos 2 anos. E, de novo, nossos arquitetos têm visões que se somam. Freud foca no aprendizado do controle do corpo, no estágio anal, e na curiosidade sobre as diferenças de gênero, no fálico. Já Erikson destaca a luta pela autonomia, aquele famoso "deixa que eu faço sozinho", e depois pela iniciativa de criar, de explorar. E o Piaget? Para ele, esse é o estágio pré-operatório. A linguagem explode, a imaginação corre solta, mas a criança ainda vê o mundo principalmente a partir do seu próprio umbigo. E é aqui que surge um debate fundamental. O Piaget via o desenvolvimento do pensamento como algo que acontece de dentro para fora. A criança, tipo uma cientista, descobre o mundo por conta própria. Mas aí vem outro gigante, Lev Vygotsky, e propõe uma visão de fora para dentro. Para ele, a gente aprende primeiro no social, interagindo com pais, professores, amigos. É a cultura e a linguagem que moldam o nosso jeito de pensar. A grande ideia do Vygotsky é esse conceito, a zona de desenvolvimento proximal. Pensa nela como o ponto perfeito para aprender. É aquele espaço mágico entre o que uma criança já sabe fazer sozinha e o que ela consegue fazer com uma ajudinha. Não é nem fácil demais, nem impossível. É ali, nesse ponto, com a orientação certa, que o pulo do gato acontece. É o poder da colaboração no desenvolvimento. Bom, agora a criança entra no mundo bem maior, a escola. O palco social aumenta, as regras do jogo mudam e o grande desafio passa a ser encontrar o seu lugar no meio da turma. Nessa fase escolar, o Freud acreditava que os impulsos davam uma acalmada. Entravam num período de latência, o que permitia que a energia fosse toda para a escola e para os amigos. O Erikson via esse período como a crise entre ser produtivo e se sentir inferior. A criança se pergunta: eu sou bom nisso? Eu consigo acompanhar os outros? Já o Piaget aponta que o pensamento fica mais lógico, mais organizado. A criança agora entende de quantidades, de classificação. As coisas ficam mais concretas. Em resumo, a energia que antes era focada no eu, agora se volta para o nós e para dominar o mundo real. E então, chegamos à adolescência, uma época de mudanças intensas, físicas, emocionais, sociais, e tudo isso girando em torno de uma única e gigantesca pergunta. Erik Erikson resumiu isso perfeitamente. A grande missão, o grande projeto da adolescência é descobrir e construir uma identidade que seja estável. Mas o que isso quer dizer na prática?
Erikson detalhou essa busca em algumas perguntas-chave. O adolescente está tentando definir o que vai fazer da vida, qual vai ser a profissão, está tentando solidificar seus valores, suas crenças, está tentando entender sua identidade sexual e, no fim das contas, encontrar seu lugar no mundo. Responder a tudo isso é o que leva a uma identidade firme. Não conseguir leva ao que ele chamou de confusão de papéis. E o que torna essa busca por identidade possível? Piaget nos dá a resposta. É na adolescência que surge o pensamento operatório formal. Pela primeira vez, o cérebro consegue pensar de forma abstrata. É essa nova ferramenta cognitiva que permite ao adolescente começar a construir as respostas para as grandes perguntas sobre quem é. É um motor que move a busca pela identidade. Sabe, muitas teorias clássicas paravam na adolescência, como se o desenvolvimento estivesse pronto, completo. Mas o Erikson teve uma sacada revolucionária. O desenvolvimento não para. Ele é uma jornada que dura a vida inteira. E quando a gente olha para o mapa completo do Erikson, é fascinante. A busca por identidade não é o fim, é só o começo da vida adulta. Com um eu mais definido, a próxima tarefa é se conectar de verdade com outra pessoa, buscando intimidade em vez de isolamento. Depois, o foco se expande na chamada generatividade, que é o desejo de contribuir, de deixar um legado. E por fim, na maturidade, chega o momento de olhar para trás, para a jornada toda, buscando um senso de integridade, de que a vida valeu a pena. Então, no final das contas, o fio que amarra tudo isso é o seguinte: Freud, Piaget, Erikson, Vygotsky, cada um desenhou um mapa diferente, mas todos eles apontam para a mesma verdade fundamental. A gente não é moldado só de dentro para fora, nem só de fora para dentro. A gente é o resultado de uma dança constante e super complexa entre o que a gente já traz e o mundo que a gente encontra. E para fechar, fica uma reflexão. Depois de olhar para esses estágios, para essas crises e tarefas, é quase impossível não se perguntar, ok, e eu? Onde é que eu me vejo nessa jornada agora? Qual desafio parece ser o mais presente no momento? Pensar sobre isso ajuda a gente a entender não só de onde viemos, mas talvez para onde estamos indo.